Estamos, a gente agora vai discutir sobre o papel da arquitetura corporativa em um cenário de mudanças contínuas e inovação acelerada. Existem algumas pessoas que eu sou muito fã assim, no meio SAP, e não só pelo profissional que é, mas pela pessoa que é. Então, a gente vai receber com muito carinho, que eu sou fã dele também, Rodrigo Campos Cordeiro, da Numen, que vai compartilhar uma visão sobre a arquitetura. Bora! Aê! Aqui é o passador, tem uma aguinha aqui. Obrigado, viu? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Esse pós-café, né? Aquele momento muito networking legal, né? Quem conheceu gente legal aí, gente, hoje? Muito bom, né? Minha esposa me pergunta assim, ela fala, esses negócios de SAP deve ser muito legal, né? Que vocês ficam a semana inteira falando disso, aí pega um sábado, fica o dia inteiro falando disso. A gente gosta, né, gente? É isso. Bom, sou Rodrigo Cordeiro, que privilégio estar aqui com vocês. Hoje vou compartilhar esse tema de uma forma bastante simples, tá? Minha palestra ela é pouco técnica, vocês vão perceber bastante isso daqui. Eu gosto, né, algo que eu aprendi com meu amigo, meu irmão João Seco, que esteve virtualmente hoje aqui, né, de me apresentar primeiro, né, como o ser, né, como o Rodrigo aqui que está aqui hoje. Então, eu começo aqui trazendo uma apresentação mais pessoal, tá? Eu sou o Rodrigo, sou casado há 25 anos com a Giane, temos 3 filhos, não tinha televisão lá na minha época, né? Pois é. Sou natural e morador de Guarulhos. Tem gente de Guarulhos aqui, gente? Tem aí, Guarulhos venceu. Quem tiver de Guarulhos aí, fique esperto aí, se estiver perto do pessoal aí. Sou corintiano, gente. Vai, Corinthians! É guarulhense, né? Corintiano, é claro. Ciclista, né? O pessoal perguntou se eu não vim de bike hoje, nem arrisquei, não dá. E eu não gosto muito de títulos eclesiásticos, assim, eu gosto de me considerar como alguém que traz boas novas, notícias boas, tá? Entenda isso aí da forma como você quiser. E, lado profissional, eu estou há 5 anos e meio ali na Numen. Uma coisa interessante, né, e curiosa, eu vim da área de negócios, né? Eu passei 20 anos em supply chain, logística, muito desse tempo como supervisor, gerente em algumas empresas, sempre flertando com a tecnologia, mas minha formação não é em tecnologia. Então, há 5 anos e meio, tive essa oportunidade de vir para a Numen e tenho trabalhado ali como especialista em transformação de negócios. Sou também professor da pós-graduação da MUV. Aí tem alunos da MUV aí, da pós-graduação? Pois é, olha só, daqui a pouco vai começar a sair os módulos ali que eu participei, né? Tem algumas certificações da SAP também, estava até conversando com o pessoal antes ali, né, sobre esse método novo da certificação. Sou um pouco ativo no LinkedIn, né, quem conhece aí sabe. O pessoal até me pergunta, você não trabalha, só fica no LinkedIn, mas não é tudo automatizado aquilo, gente. Tá? Tem uma IA fazendo esses posts aí para mim. E ali foi uma foto muito especial, né? Não é um prêmio meu, foi um prêmio da Numen, né? Da consultoria que eu participo, que foi de melhor parceiro da SAP em BTM, que é esse assunto, Business Transformation Management. Foi um prêmio bem interessante que a gente ganhou. Mas, dito, né, isso, agora indo para o nosso conteúdo de hoje, esse foi o título que eu pensei bastante, né? E a IA, na realidade, que criou. Mas tem muito a ver com a mensagem que eu quero passar hoje, tá? Arquitetando o futuro, o papel estratégico da arquitetura corporativa na era da mudança contínua. Quero começar, eu gosto de trazer, né, por que a gente vai falar desse assunto? Então, a gente vive num contexto com muitos desafios, né? Um deles é a velocidade com que as coisas acontecem. Sendo bem honesto aqui, será que só eu que tenho uma sensação de que eu estou sempre lendo o jornal antigo, o jornal passado, ou alguém mais tem essa sensação? Não só na tecnologia, mas em todo o assunto, né? Tudo acontece muito rápido, tudo mudando muito rápido, e as organizações, diante desse cenário, a gente percebe alguma iniciativa que a gente planejou e a gente estava ali trabalhando para executar, de repente muda o contexto de uma tal forma, parece que aquilo nem faz mais sentido. As coisas acontecendo de uma forma muito rápida. Complexidade tecnológica, por mais que, né, tantas tecnologias novas surgindo, opções novas surgindo,
mais ambientes híbridos, né? Coisas na nuvem, coisas em casa, tem toda aquela mistura. Pois é cada vez mais, né, a inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, a própria área de negócio consumindo, usando, protagonizando, esse é o cenário, né? E desalinhamento estratégico. Diante de tudo isso ainda, muitas vezes, a estratégia que a organização tem não é o que está chegando no dia a dia para as pessoas que estão trabalhando ali na ponta. Eu costumo dizer, né, que na minha casa, às vezes eu percebo esse desalinhamento, né? Às vezes está eu e minha esposa ali na cozinha conversando de como que a gente vai pagar o boleto do mês que vem, e meus filhos na sala pensando em viajar para a Disney, né, no mês que vem. Imagina nas empresas, tem um desalinhamento enorme. As pessoas não sabem muito bem o que está acontecendo, para onde estamos indo. Diante desse contexto todo de desafio, que a gente vê muitas vezes é isso aqui, né? As organizações cada vez mais confusas. De um lado, o pessoal, não, temos que lançar um produto novo. O outro aqui, aumentar as vendas. O outro, reduzir custo. Cada um esticando para um lado, sem entender o que está acontecendo do lado. A tecnologia, muitas vezes, ali no meio, né, sofrendo, sendo esticada para lá e para cá. Será que alguém mais já passou por situações como essa? E um número importante, para deixar claro, né, que a gente não está só falando de opinião. Esse foi um estudo que a McKinsey fez, dizendo que 70% das iniciativas de transformação elas falham em atingir os seus objetivos. Não é que a iniciativa ela falhe completamente, tá? Que não dê um go live, mas muitas vezes não se aproveita todo o efeito que era possível com aquela tecnologia que foi investida. Empresas que adquirem produtos, né, com investimento altíssimo e não usufruem, né? Não precisa agora levantar a mão, mas será que alguém já viu isso daí? Né? Empresas contratando soluções incríveis e muitas vezes é essa falta de alinhamento. Diante desse contexto, surge a importância do tema de arquitetura corporativa cada vez maior, como um protagonismo em relação a essas situações. Todo esse caos, né, requer aí iniciativas, atitudes e conhecimentos importantes para navegar em meio a esse caos. Tá? Então, por isso que tem aumentado tanto, por isso que a SAP investiu recentemente numa empresa com uma solução específica de arquitetura corporativa, que a gente vai falar aqui. Então, fica esse alerta, tá? Diante desse contexto. O que é arquitetura corporativa? De uma forma muito simplista, tá? É uma visão holística, uma visão geral da organização, então, nos aspectos de estratégia de negócio, processos, dados, aplicações e as tecnologias de infraestrutura. Existe até uma certa reflexão se a arquitetura corporativa ela faz parte mesmo de TI. Muitas vezes, muitas empresas não, né? Tem trazido isso como uma área independente, uma diretoria independente, justamente porque sabe que isso extrapolou, nasceu muito forte no meio da tecnologia, mas tem crescido essa importância dado aos fatos que eu acabei de falar, essas dores que nós temos hoje no mercado. Antigamente, a arquitetura corporativa ela era um pouco mais engessada, digamos assim, né? Era um foco muito grande em controle, documentação, aqueles ciclos longos de planejamento, desconectada com o dia a dia do negócio e vista como um policiamento, sabe? Assim como o pessoal que vai, espera aí, essa solução aqui não pode entrar, né? Mas o que vai entrar? O que a gente vai fazer no lugar? Não sei, mas isso você não vai fazer, coisas do tipo, né? Imagina ali, ciclos longos de planejamento, no ambiente que a gente tem hoje, que a gente sabe que as coisas vão mudar muito rapidamente, né? Agora a gente vê a arquitetura corporativa moderna já com esse foco em habilitar a transformação, em justamente acompanhar essa demanda de velocidade, de você realmente ter as coisas de uma forma mais viva, participativa, integrada com a estratégia do negócio. Precisa ser, não adianta a arquitetura corporativa ela ser apenas aquele que está barrando tudo de acontecer. Governança existe, é importante, mas ela precisa fazer parte da estratégia como um todo. E principalmente aquela última frase, a arquitetura ela deve ser vista como parceira e facilitadora da transformação. Tudo bem? Agora, entrar aqui, nós estamos aqui num evento do SAP Inside Track, eu não poderia deixar de falar do framework que a SAP tem trazido cada vez mais forte sobre como a SAP interpreta a arquitetura corporativa. A gente não vai falar dos 5 pilares aqui, não daria tempo, tá? Mas eu vou rapidamente expor aqui, a gente vai mergulhar um pouquinho só em 2. Metodologia
Então, existe, sim, um método por trás dessa arquitetura, bebendo muito daquela fonte do TOGAF, né, do framework de arquitetura. Então, existe uma metodologia, não está solto, não foi algo que simplesmente está na cabeça das pessoas. Tá? Conteúdo de referência. Então, você começa a usar o aprendizado que já foi realizado por uma outra organização. E nós trabalhamos com a SAP, que tem um portfólio enorme de segmentos, de processos, de informações que nos ajudam a não começar do zero, a aproveitar aquilo que já foi feito, né? E a gente só evoluir. Né? Existem pessoas que falam assim que a gente tem o privilégio, muitas vezes, de andar no ombro dos gigantes, né, que já estiveram antes da gente. E é isso, a gente não precisa reaprender tudo. Se alguém já aprendeu, a gente pode melhorar aquilo que já foi feito. Ferramental, que a gente vai mergulhar um pouquinho mais aqui, soluções como o SAP LeanIX, que foi a solução de arquitetura, uma empresa, né, a empresa alemã também, que a SAP adquiriu há mais ou menos uns 3 anos. O Signavio, que é uma arquitetura de processos também, Cloud ALM, as APIs também. A prática, que é a execução realmente da arquitetura, né, pautada em governança, papéis e modelos, e serviços que a SAP também oferece. Não só a SAP, mas parceiros também têm atuado justamente nessa forma, né, de apoiar na execução de todo esse desafio. Mas mergulhando um pouco mais especificamente no ferramental, eu trouxe aqui, quem já ouviu falar do SAP LeanIX? Assim, algumas pessoas, né? LeanIX é uma empresa alemã também, como eu disse, já de 2012 mais ou menos, que há mais ou menos 3 anos a SAP adquiriu, e eles têm essa solução, que é uma solução SaaS, disponível aí, que já tinha uma série de clientes, e a SAP adquiriu e tem expandido muito mais, pautada justamente em executar a arquitetura corporativa. Tá? Então, é uma solução que ela trabalha baseada nesse metamodelo, uma camada mais estratégica ali dos objetivos, iniciativas, arquitetura de negócios, que é onde vai integrar muito com o SAP Signavio também, arquitetura de dados e aplicações, né, que eu sei que aqui muita gente é especialista nessa parte, e arquitetura mais de tecnologia, sustentando essas aplicações aqui também. Para quem nunca viu, vai ter um videozinho que vai percorrer aqui, 2 minutos, esse é o SAP LeanIX, como eu falei, que é o dashboard inicial. Então, tudo é catalogado no inventário, dentro do LeanIX. Então, seus objetivos, suas tecnologias, suas aplicações, tudo é catalogado aqui dentro, numa ficha, você vai ter uma ficha para cada um desses elementos, onde você vai gerenciar os relacionamentos dessas informações. Então, eu sei, por exemplo, um objetivo estratégico, quais são as iniciativas que estão conectadas com esse objetivo, quais são as aplicações que estão conectadas com essa iniciativa, qual o ciclo de vida daquela aplicação, qual a tecnologia por trás, qual o custo envolvido naquela aplicação. Lembrem-se, né, a gente falou no começo de um mundo que a velocidade é muito importante e a complexidade aumentou e existe desalinhamento, porque parece que, como naquela foto ali, as áreas não se falam, né, as pessoas não se falam. Às vezes, gente, tem cliente que está com um projeto, implementando uma solução, e o outro está descomissionando aquela mesma solução, e eles não estão se falando. Empresas grandes ali, que têm uma frente trabalhando para usar mais a solução, e outra achando que a solução deveria ser eliminada, porque o pessoal não se fala, né, não se conecta. E, justamente, o SAP LeanIX traz essa visibilidade de todo o desafio. Uma série de relatórios, formas que você consegue consumir essas informações também, relatórios dos custos por atividade de negócio, né? Relatório das integrações. Né? A gente tem um colega, não sei se ele está por aqui ainda, mas trabalha muito voltado nisso, em um dos clientes que a gente tem apoiado, justamente com as integrações. Então, você consegue desenhar os seus diagramas. Perceba, a gente falou de estratégia, a gente falou de negócios, das atividades de negócio, a gente falou de diagrama de solução, e a gente está falando também das tecnologias que sustentam essa aplicação. Tudo num lugar só. Tá? Aqui um vídeo curto, 2 minutos, mas fica o convite. Se você quer conhecer mais, no meu LinkedIn sempre eu trago materiais sobre o LeanIX, tem no YouTube também alguns vídeos que eu publico sobre esse tema. Tá bom? E um outro pilar que a gente falou, que foi o primeiro, da metodologia. Né? A metodologia que a SAP considera, ela trouxe e refinou um pouquinho mais para adaptar o ambiente SAP, é o do TOGAF, né?
é o ADM, que é basicamente o método de você implementar e rodar uma arquitetura corporativa, passando por alguns pilares aqui. A gente não vai mergulhar em todos esses pilares aqui. A mensagem é: existe uma metodologia por trás disso, que é muito interativa, que é muito adaptável também, de acordo com o contexto de cada organização. Mas fica essa pergunta. Eu sei que a gente tem bastante gente aqui que atua na área de tecnologia, talvez como consultor, talvez como arquiteto mesmo, arquiteto de solução, de dados e tudo mais. E eu quero trazer aqui, essa é a parte principal do conteúdo, tá? Quais são as principais características de uma pessoa que trabalha com arquitetura corporativa? E mesmo que você, de repente, não tenha esse desejo de trabalhar efetivamente como um arquiteto corporativo, você quer continuar na sua área, eu posso dizer para vocês que, de certa forma, todos esses pilares aqui serão úteis, tá? Mas se você quer mergulhar aqui em arquitetura corporativa, é importante você mergulhar em cada um deles, tá bom? São 97 pilares, será que dá tempo? Não, brincadeira, gente. São 6, olha só, ficou melhor, né? Essa é a estratégia, você joga um número alto, aí você diminui e o pessoal fica feliz. Primeiro, capacidade de execução. Olha só, os arquitetos corporativos devem avaliar rapidamente sistemas, processos, enfrentar desafios eminentes e transformar informações em valor para o negócio. Tem um provérbio antigo que diz que há muito valor no trabalho, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Há muito valor no trabalho, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Quem já esteve em alguma reunião, que às vezes é até recorrente, em que todo mundo tem ideias incríveis de transformação, de soluções, e sai todo mundo assim, legal, agora vai. Aí passa, daqui 15 dias tem aquela reunião novamente, e nada saiu do papel. Então, o arquiteto corporativo ele tem esse drive de realmente colocar as coisas em execução. Tá? Não é só o papo, não é só falar bem, articular bem, mas capacidade de execução. E isso vai passar por pilares desse pragmatismo, realmente, de você realmente colocar em prática. Mesmo que pequenas melhorias, mesmo que pequenas atitudes, uma de cada vez, mas é fundamental, tá? Esse negócio de ficar só no papo não vai gerar transformação nenhuma, tá bom? Então, capacidade de execução. Segundo pilar, conhecimento técnico, né? Ah, poxa vida, é óbvio, né? Sim. Ele deve ser bem versado em tecnologias relevantes para o setor, entender seu impacto na empresa, impulsionando a adoção de novos conceitos. Já quero dizer aqui que, se você está aqui nesse evento ou está assistindo pelo YouTube, você, de alguma forma, já se preocupa em aprender, certo? Já se preocupa em buscar conhecimento. Como diria o ET Bilu, ninguém conhece o ET Bilu, certo? Ele falava, busquem conhecimento. É importante, na nossa área principalmente, como a gente falou, num mundo em que tudo muda muito rapidamente, toda hora você tem aquela sensação de que tem uma tecnologia nova, e de fato tem, tá? É extremamente importante buscar esse conhecimento, entender as coisas novas que estão acontecendo. Algumas pessoas brincam aí comigo, falam, meu, você toda hora está fazendo uma certificação, alguma coisa. Por dois motivos. Primeiro, porque eu gosto muito de aprender. E segundo, como eu falei no começo, eu vim da área de negócio, eu era de supply chain, né? Eu brinco lá na Numen, que até recentemente eu carregava caminhão ali, né? E agora eu estou aqui. Eu preciso demais, aprender demais. E que legal quando a gente vê consultores antigos com esse desejo de aprender, sabe? De entender que fala, poxa, eu quero me adaptar com coisas novas. Busquem, então, tá, esse conhecimento, entendam, né? Não fiquem com aquela coisa assim, não, isso aqui eu já sei, já sou bom, não preciso saber mais disso. Então, conhecimento técnico é importante, sim. Agilidade, né? A mentalidade ágil. Olha só, adotar essa mentalidade ágil trabalhando dentro de metodologias ágeis. Tem um ponto aqui que é muito importante. Eu diria que a grande maioria das empresas que eu conheci, que implementaram a metodologia ágil, leram o manifesto e foram para a prática, a grande maioria se atentou aos frameworks, às ferramentas, mas não fez o que está escrito aqui, olha, trabalhar a mentalidade. E aí é pior. Você querer usar as ferramentas ágeis sem ter uma mentalidade ágil, você começa a ver situações que são raras, mas acontecem demais, de, por exemplo, uma daily que demora 1h30, porque as pessoas não entenderam a mentalidade ágil.
pensamento crítico, o respeito, o entendimento de um contexto onde vai ter erro, sim, e está tudo bem. Então, por isso que muitas vezes as pessoas falam, meu, esse negócio de ágil não funciona. Por quê? Foram só para o framework, não foram para a mentalidade. Tá? A gente sabe que o ágil ele veio do Lean, que é a área que eu trabalhei antes de vir para a tecnologia. Né? E o Lean, a gente sempre batia nessa tecla. O Lean, muito mais do que um framework, ele é uma filosofia. É um jeito de se pensar. Então, se você só vai para o framework sem entender o que é de fato ágil, é pior, é melhor que você não vá. Então, mentalidade verdadeiramente ágil, tá bom? Dados, né? Esse daqui, quando eu deixei esse slide, eu falei, poxa, é falar do óbvio, né? Mas o óbvio precisa, sim, ser dito. É importante, né? Tomar decisões com base em dados precisos, relevantes, né? Usar ferramentas modernas. Quem participou do hands-on com a Renata ali, né, falando sobre dados, teve um pouco do Autonomous Enterprise agora também. A gente sabe a preciosidade que é a gente olhar realmente para os dados com carinho, entendendo, interpretando. Opinião, eu sei que muitas vezes a gente bate, mas é um feeling. E tudo bem, tá? Tem situações que o feeling pode ser importante também. Mas tem essas informações, tem os dados de uma forma bem organizada, isso traz um respaldo muito maior. Como eu falei, eu vim de supply chain e eu vivenciava muitos conflitos ali, justamente porque o que menos se olhava era para isso, sabe? Se olhava para a opinião, para a prática, para o histórico, mas isso sempre deu certo, Rodrigo. Eu não quero olhar para essas estatísticas aí. Sempre deu certo fazendo desse jeito, eu vou continuar. Não, né, que a gente venha olhar para os dados realmente com uma inteligência por trás disso também. Tá? Engajamento, isso é um ponto muito importante. Nós vemos muitas vezes em tecnologia aquela coisa da implementação de uma solução nova, implementamos, terminamos, go live, faz uma operação assistida de algumas semanas, esquece, não quero mais, nunca mais voltar. Eu acho que estão usando aquilo ali e pronto. Eu prefiro nem perguntar. Né? Agora, a gente sabe, né, eu sei que tem muitas consultorias aqui também, né? E a própria SAP tem investido muito em engajamento dos clientes, porque a gente sabe, até no modelo de negócio hoje, de nuvem, diferente, a pessoa não está comprando o produto, ela está comprando uma subscrição. Então, mesmo em termos de produto, trabalhar engajamento é muito importante. Como que é o pós? Como que foi daqui 3 meses, depois daquela implementação? Gente, tem pessoal que não volta para saber, porque, no fundo, talvez acha que não deu certo e não quer mais nem dar as caras ali. Mas isso é terrível, porque a gente perde o mais importante de um projeto, que é o aprendizado. Né? Então, assim, o engajamento é extremamente importante. Implementou o Go Live? Beleza, é o começo. Como que está sendo depois? Quais têm sido as experiências, os desafios, os aprendizados e as oportunidades de melhorar ainda mais aquela solução, tá bom? Isso aqui vale para todo mundo, né, gente? Não só arquiteto corporativo, certo? E, por último, visão abrangente, né, de todos os aplicativos, todo o escopo. É muito importante. Eu sei que, quando a pessoa, às vezes, vai para essa área de arquitetura corporativa, ela passou por uma área antes, às vezes era um arquiteto de dados, ou, sei lá, uma pessoa da área de negócio, e é natural nós tentarmos trazer para aquela área que é a nossa zona de conforto, aquela área que a gente conhece melhor. Poxa, eu quero ter uma visão, mas o meu foco mais é em dados, então eu sou um arquiteto corporativo, mas com o foco em dados. Isso é perigoso também. Então, no momento que o arquiteto corporativo, que você assume essa cadeira, essa função, tenha uma visão abrangente. Procure olhar como um todo, pensando não só mais nesse ou naquele lado, mas no bem maior, naquilo que, de fato, vai gerar transformação e vai gerar resultado para o negócio. Então, visão abrangente. Recapitulando, então, capacidade de execução, né? Ter o conhecimento técnico, busque conhecimento. Agilidade, mentalidade ágil, tá? Não adianta fazer um monte de curso de um monte de ferramenta ali, se você não trabalhar a sua mentalidade. Líderes, eu sei que tem líderes aqui, tá? Sobretudo vocês, líderes. Mentalidade ágil, mais do que a ferramenta. A ferramenta você vem como consequência. Dados, né? Não que não sejam apenas opiniões, mas você tenha dados realmente importantes. Engajamento.
O final de um projeto não é só o go live, como que as coisas estão acontecendo, as equipes estão, de fato, está gerando valor para o negócio? Essa pergunta tem que incomodar. Revisite, olhe, tá? Novamente para esses assuntos. E uma visão abrangente, não aquela visão num silo ali, olhando só para aquilo que te convém. Tá bom? Caminhando aqui para alguns exemplos práticos, tá? Já um dos últimos slides aqui. Alguns exemplos. Um tema que a gente usa bastante em arquitetura corporativa é Business Capability, capacidades de negócio. Então, o Drive ele passa a ser como que a gente consegue melhorar as atividades de negócio dentro da organização. 90 é muito, está diminuindo um pouco esse número, mas 70% das empresas que eu converso, quando estão numa iniciativa, quando estão pleiteando uma iniciativa de troca de solução, alguma coisa assim, parece que o único drive, o único direcionador, está acabando não, né? Está de boa, né? O único direcionador é custo. É tipo assim, poxa, hoje essa solução está custando 10 milhões. Eu indo para essa outra, vai custar 9 milhões. Ah, então tá bom, eu tenho um save de 1 milhão, mas não se olha para o que de fato aquilo está melhorando o negócio, melhorando a empresa. Eu estou atendendo mais rápido o cliente, eu estou aumentando a margem de resultado com o meu cliente, eu estou, sei lá, diminuindo o meu estoque, aumentando o giro de estoque. Perceba que, talvez, se o seu drive for só custo de uma solução nova, talvez você vai estar perdendo a grande oportunidade que a tecnologia tem de alavancar o negócio, de deixar uma empresa cada vez melhor. Mas não, mas espera aí, essa aqui vai ficar mais cara, né? Mais caro. Mas o que é mais caro? Você vai pagar, ao invés de 10 ou 11 milhões, mas o ganho que você vai ter no final do ano para a empresa é de 5 milhões. Então, quando você começa a olhar para capacidades de negócio, geração de valor, quais são as atividades que a gente quer melhorar, o jogo muda, você vai perceber bastante isso. Outro ponto, governança das aplicações. Como eu disse aqui, cada vez mais a própria área de negócio vai lá e contrata a solução, começa a usar, e cada um usa. E aí, daqui a pouco, a pessoa sai da empresa, aquilo é extremamente útil para aquele processo, sem aquilo o processo não funciona mais, só que estava no cartão de crédito da pessoa que foi embora. Isso aqui não é teoria inventada, não, tá? É real, de empresas grandes, que simplesmente a pessoa começou a usar, poxa, está funcionando, a pessoa foi embora, levou o conhecimento, levou uma parte fundamental do processo. Então, governança, saber quais são as aplicações, como elas estão performando, quem é responsável por cada uma delas. E uma fundação flexível, né? A gente tem falado muito de Clean Core, uso de APIs, saber criar, construir, não daquela forma estancada, sabe, fechada, pensar no crescimento. Lembra que a gente falou no começo que a gente vive num mundo cada vez mais de mudanças aceleradas, né? Então, por que eu vou construir uma solução toda travada, toda engessada? Tenho que pensar de uma forma flexível, né? E o Clean Core é um bom exemplo em relação a isso. Cultura e influência, agora bem claramente aqui falando de soft skills, né? Qualidades, capacidades ali que a pessoa deve desenvolver, facilitação entre stakeholders. A gente vive um mundo em que cada vez mais o pessoal só quer brigar, sabe? Quer arrumar confusão. Tem que facilitar, entender realmente o que é valor para cada uma daquelas pessoas. Pensamento sistêmico e estratégico, e por que não dizer o pensamento crítico mesmo, né? Convidar a pensar. Parece que cada vez menos as pessoas querem pensar, só querem simplesmente agir. Comunicação bidirecional também, dos dois lados, eu ouço, eu falo. Governança sem burocratizar. Não pode ser o arquiteto corporativo começar a ser visto como aquela pessoa chata ali que só quer travar tudo. Nunca tem uma solução, nunca tem uma opção, né? E a cultura de inovação contínua. Não se apaixonar por produtos. SAP está aqui, tudo bem, pode apaixonar pelo SAP, tá? Mas, enfim. Não, gente, falando sinceramente, essa paixão, às vezes, por um produto, por uma solução, é um grande perigo. Então, uma cultura de inovação contínua. Eu ver aquilo que é melhor para o negócio onde eu estou trabalhando. E aí, a mensagem, né? Caminhando para uma mensagem final aqui, né? Mais do que desenhar diagramas, o papel do arquiteto é desenhar resiliência. Quem conhece esse termo aí? Resiliência é aquela capacidade, né, de se adaptar depois de pressão, depois de mudança, depois de desafios, se adaptar e se moldar de novo a um formato que é necessário, né? Mudar o mindset daquela mentalidade de controle
para uma mentalidade de habilitação, de capacitação do negócio, conectar cada decisão de TI com os objetivos de negócio. Isso é muito importante. Tem muita decisão que não é aleatória, sabe? O critério de priorização. Por quê? Porque, sei lá, eu gostei dessa solução. Teve uma empresa grande aí que uma vez chegou um diretor lá e ele não gostava de Microsoft e ele fez questão de mudar toda a plataforma para uma outra solução. E pronto, assim. Mas por quê? Não tem estudo que comprove. É porque eu não gosto de Microsoft e eu sou diretor dessa empresa aqui, eu vou mudar e pronto. Foi isso, né? Então, a gente tem que entender qual que é o objetivo, qual que é o motivo por trás dessa mudança, tá? Lidere pela influência e não pela autoridade. Muitas vezes, o arquiteto corporativo ele não tem um cargo de diretor, de um executivo, mas ele vai estar em salas, ele vai estar conversando com pessoas extremamente estratégicas. Então, cada vez mais, aquela liderança sem crachá, que é possível e que existe, tá? Ela vai ter que ser revelada, tá bom? E, principalmente, mensagem final, tá? Diante de tudo isso. Tem uma frase do Carl Jung que eu gosto bastante. E a gente, em meio a esse mundo, né, com tanta tecnologia, IA, e eu amo IA, tá? Essa apresentação aqui foi boa parte dela feita com IA, não tenho vergonha de dizer. Mas que a gente conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma outra alma humana, que nós sejamos apenas uma alma humana. Empatia, o cuidado, né? Isso a IA não vai roubar da gente, tá? Pode ter certeza. Então, esse é um convite que eu faço para cada um de vocês. Não permitam, né, que toda aquela burocratização das coisas nos afaste do nosso grande presente aí de ser humano como nós somos, tá bom? Muito obrigado, gente. Está aqui meu LinkedIn também. Um abraço, viu? Passou um pouquinho, né? Não, tá de boa. O apitador nem gritou. Muito obrigada. Pessoal, estamos indo para o final, mas trago boas notícias. Eu vou sortear 2 capivaras. Aquela que espera o evento inteiro, só para sortear.